Queridos irmãos, boa noite, graças e paz. Amém. Vamos dar continuidade à nossa exposição em 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 21 até o 31. Vamos trabalhar hoje acerca da importância de cada membro do corpo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 21 até o 31. Todos acharam? Vamos ler com fé a palavra do Senhor. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés: não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres. Depois, os que têm dons de curar. Os que socorrem os outros. Os que administram. E os que falam variedade de língua. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de curar? Dons de curar? Falam todos em línguas? Todas as interpretam? Todos. Procurai com zelo os melhores dons. Amém? Somente até aqui, meus queridos irmãos. Vamos orar. Pai Santo, nós te damos graças por esse momento agora em que estamos reunidos diante da Tua Palavra e pedimos ao Pai que escutemos com diligência, com alegria, com fé, que estejamos, ó Pai, com o espírito inclinado à adoração ao Teu santo nome, a Te exultar através da exposição da Tua palavra. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos que têm exercido os seus dons na igreja, para a unidade da igreja, para a edificação do Teu corpo, e que o Senhor continue utilizando esse momento, ó Deus, de exposição dos capítulos 12, 13 e 14, para reavivar a Tua igreja no que diz respeito ao serviço. Que os membros do Teu corpo estejam funcionando adequadamente para que todo o corpo bem ajustado alcance unidade e plenitude no amor em Cristo Jesus. Nos abençoa, Deus, que o nosso coração esteja aberto a Ti, nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra, para sermos santificados e para sermos conduzidos a um serviço fiel e diligente ao Teu santo nome. É a nossa oração essa noite, como igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Vamos fazer uma pequena recapitulação. No capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre a diversidade dos dons. Aqueles irmãos que tinham vários problemas dentro da sua igreja, no que diz respeito à comunhão, à unidade, que estavam extremamente fragmentados em diversos problemas, muitos deles orbitando a questão da vanglória, agora estavam passando também por problemas no que diz respeito ao exercício dos dons. Aquela igreja com um espírito muito voltado à autopromoção, à autoexaltação, a querer, digamos assim, aparecer diante dos outros, haviam desvirtuado, alguns desses irmãos, o exercício dos dons espirituais, especialmente os dons espirituais mais visíveis por parte da igreja. Alguns irmãos estavam se colocando numa posição de destaque
principalmente quando exerciam os dons de línguas, por exemplo, e os dons de profecias. O apóstolo Paulo, então, passa a ajustar e corrigir essa igreja, corrigir os problemas de exercício dos dons, utilizando, então, 3 capítulos, o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. No capítulo 12, a gente já viu acerca da diversidade dos dons espirituais, onde o apóstolo Paulo, nos versículos iniciais, vai mostrar que os dons têm origem em Deus, e eles servem para o louvor do nome de Jesus Cristo, que esse é o objetivo vertical dos dons espirituais. O apóstolo Paulo vai mostrar que os dons espirituais têm como fonte a Deus, a sua graça, e essa graça dele é soberana em distribuir esses dons conforme ele quer. Portanto, ninguém pode se exaltar pelo exercício de algum dom, porque aquele dom é uma dádiva. Ele não foi dado por mérito, mas ele foi dado por distribuição de acordo com a vontade do nosso Senhor. Esses dons foram distribuídos para que a igreja não trouxesse exaltação para si enquanto indivíduos, mas trouxesse benefício para o outro. Os dons, eles são para o proveito dos irmãos. O apóstolo Paulo vai mostrar que esse, então, é o objetivo vertical. A manifestação do Espírito, que é o dom espiritual, é para o proveito, para o benefício comum. O apóstolo Paulo vai demonstrar, a partir do versículo 12, que foi a nossa última exposição, que esses dons, eles acontecem na igreja de forma plural. A igreja é um só corpo, mas esse um só corpo, assim como o corpo humano, é formado de muitos membros. A igreja é o corpo visível de Cristo, formada em Cristo, formada no Espírito Santo, batizada em um só Espírito, que é o Espírito Santo, em Cristo Jesus, no corpo de Cristo Jesus. E essa igreja tal qual Cristo é, ela é una e ela é plural. É um só corpo e formada de muitos membros. E por ser formada de muitos membros, era um equívoco que alguns irmãos na igreja de Corinto estivessem pensando que todos os irmãos deveriam ter o mesmo tipo de dom espiritual. Infelizmente, uma realidade que acontece ainda até hoje em muitas igrejas. Pessoas que almejam sempre ter os mesmos dons. Seja o dom de mestre, seja o dom de profecia, seja o dom de línguas. O que acontece na igreja de Corinto, aqui no primeiro século, não é algo que ficou no primeiro século. Até hoje, pessoas buscam dons espirituais, não para se diminuir, exaltar os irmãos, mas para encontrar dentro da igreja do Senhor alguma posição de destaque. E o apóstolo Paulo vai mostrar que é contra a vontade de Deus querer uma igreja monótona no que diz respeito aos dons. A igreja não pode ser um só olho, a igreja não pode ser um só membro, ela é um só corpo, mas vários membros. Assim, o apóstolo Paulo introduz essa questão e agora vai finalizar essa primeira parte sobre os dons espirituais nos textos que nós lemos agora. Em primeiro lugar, quando agora vai falar sobre a importância dos dons espirituais no que diz respeito a cada membro do corpo, ou seja, o apóstolo Paulo agora vai falar sobre a importância de cada membro dentro da igreja do Senhor. A primeira parte, ele vai falar sobre não haver a possibilidade da igreja de se descartar irmãos, se descartar membros e se descartar dons que aparentemente são menos nobres dentro da igreja. Então, o primeiro ponto do apóstolo Paulo aqui, a partir do versículo 21, que é o versículo 21 e 22, é de que não se pode descartar membros que possuem um serviço aparentemente menos nobre. Vamos ler novamente o versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Olha o versículo 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. Esse trecho aqui é muito interessante, porque lá em cima, quando nós lemos um pouco antes, lá no versículo 15, por exemplo, olha aí comigo. O diálogo que Paulo está instituindo dentro do corpo, de forma ilustrativa, é um membro se diminuindo. Veja o versículo 15. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser
corpo. Ao versículo 16: se a orelha disser, não sou olho e portanto não faço parte do corpo, nem isso deixará de ser corpo. Observe que agora o apóstolo Paulo inverte isso. Antes era alguém se diminuindo dentro da igreja por causa do dom que possuía. Eu não tenho dom de línguas, então não sou nem parte do corpo. O apóstolo Paulo estava advertindo irmãos que não estavam servindo na igreja, porque eles mesmos desvalorizavam o exercício que eles poderiam ter dentro da igreja. Eu não sou mão, eu não sou olho. Veja que agora a posição é o contrário. O apóstolo Paulo não está mais falando de membros que se desvalorizavam. Ele agora está falando de alguns membros dentro da igreja que estavam se promovendo, que estavam diminuindo os outros. Não é verdade? Olha o que diz o versículo 21. Agora é o olho dizendo à mão, não preciso de ti. Agora é a cabeça, não a cabeça como aquela que tem aqui vários órgãos, né, vinculados a ele. Não pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Não é mais um membro que se desvaloriza, agora é um membro que se julga superior, que está desprezando, desvalorizando um membro que ele julga ter uma função menos nobre do que ele. É muito interessante, meus irmãos, que ele está tratando alguns membros como desnecessários. A gente vai ver lá na frente, de uma forma um pouco mais aprofundada, que é como se o irmão que tivesse o dom de línguas, estivesse dizendo ao irmão que prega, eu não preciso de ti, olha, eu falo línguas diretamente dos céus. Para que eu quero alguém que pregue na igreja? Dom de mestre, dom de serviço, para que isso? Eu falo em profecias. Ao invés de ser o dom de mestre falando, eu não tenho lugar na igreja porque alguns falam em línguas, é o que tem a manifestação do Espírito em línguas, porque ninguém é portador, ninguém é dono dos dons, a gente já viu isso, amém? Há uma manifestação, o Espírito aparece quando quer. Mas é ele dizendo para o outro membro que ele julga menos nobre, eu não preciso de ti, você não é necessário. A conclusão do apóstolo Paulo diante disso, no versículo 22, é que todos os membros, inclusive os mais fracos, eles são importantes dentro do corpo, eles são necessários. A analogia com o corpo permanece, meus queridos irmãos. A mão, que lá em cima, veja que até é o ponto de vista dos órgãos. Lá em cima a mão era um órgão nobre, não era? Vamos voltar lá de novo para o versículo 15. O apóstolo Paulo é muito sagaz, né? Muito inteligente. Olha aí, ó. Se o pé disser não sou mão. Veja que um membro que se desvalorizava, ele encontrava na mão uma função nobre, percebeu? Mas agora no versículo 21, a mão não é mais nobre. Porque quem está olhando para a mão não é mais o pé, quem está olhando para a mão é o olho. E o olho se julga mais nobre que a mão. Veja que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre valor, ele não está querendo, por enquanto, designar algum dom em específico, como mais nobre e menos nobre. Porque a própria mão, que lá em cima é nobre, agora é desvalorizada. Porque quem está olhando para ela é um outro membro do corpo. Talvez você valorize um exercício de dom dentro da igreja, e esse mesmo dom seja desvalorizado por uma outra pessoa. Isso não pode acontecer? Então o apóstolo Paulo, tratando disso, ele começa a abordar novamente, meus queridos irmãos, nós somos um corpo, e um corpo precisa de todos os seus membros para alcançar a plenitude do seu exercício. Um corpo sem um pé vai ter dificuldade para andar. O corpo sem os olhos não vai conseguir enxergar e não vai conseguir alcançar o objetivo que ele almeja, porque ele vai ter dificuldade de andar conforme um alvo. É importante destacar, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo não está tratando de irmãos fracos. O apóstolo Paulo não está tratando aqui de dons fracos. Quando ele usa o termo fraco, nesse primeiro momento, ele está se referindo a partes do corpo que são fracas, amém? Veja que ele não está dizendo que os irmãos são fracos. Estamos desprezando o irmão fraco, estamos desprezando o dom que é fraco. Não, quem é fraco é o corpo, e ele está mostrando que por causa que dentro do corpo não se desvaloriza nem os membros menos nobres, o que dirá
Na igreja. Na igreja isso também não deveria acontecer, porque todos os membros são essenciais. O apóstolo então não começa tratando sobre o valor dos dons, mas ele começa levando a igreja de Corinto a enxergar, e a nós também, meus irmãos, que todos nós que somos crentes, que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que fomos batizados no mesmo Espírito Santo, que fomos dotados de capacidades especiais e espirituais para servir na igreja, todos nós temos um lugar de serviço. O apóstolo Paulo provavelmente pensou que até então ele não havia sido claro em compreensão acerca disso, e agora ele deixa de forma muito evidente. Todos nós, meus queridos irmãos, daquele que se julga pé, aquele que se julga olho, temos um lugar essencial dentro do corpo de Cristo. Afinal, todos nós somos membros de um só corpo. É incoerente nós queremos tratar alguns membros como descartáveis só porque eles não têm o dom que nós temos. Se nós formos por esse caminho, nós vamos nos tornar pessoas arrogantes e vamos avaliar o exercício do dom do outro, não pelo que a Bíblia diz, ou pelo lugar que Jesus designou a ele dentro do corpo, mas nós vamos avaliar os outros pela régua de nós mesmos. Olha o dom que eu tenho, eu prego na igreja, ninguém mais prega, ninguém presta na igreja. Infelizmente, alguns irmãos pensam assim. Em muitas igrejas queriam que todos fossem pregadores, mas a palavra de Deus não chamou todos para serem pregadores. E aquele que for pregador, faça com bom zelo, faça com bom ânimo, exerça bem o seu chamado. E não desvalorize o chamado dos outros. Porque o outro não foi chamado para ser pregador, não foi chamado para ser mestre. Ah, o outro não fala em línguas, então ele é frio. Alguém já passou por essa? Ah, irmão, tu está precisando ser avivado, labareda de fogo. Está faltando alguma coisa na tua vida aí, porque tu é crente, arrumadinho, vai para a igreja, lê a Bíblia, ora todo santo dia, contribui com missões, contribui com os dízimos e ofertas na igreja, tem uma vida ativa, mas não tem línguas, então você é um crente frio. A gente tem que ter muito cuidado com isso, meus amados irmãos, de não descartar ou desvalorizar os irmãos que não são iguais a nós. O apóstolo Paulo, então, prossegue, meus queridos irmãos, para o seu segundo ponto, a partir do versículo 23, demonstrando a nós que nós devemos, pelo contrário, valorizar todos os membros, para que o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja, seja bem ajustado. Eu vou repetir para vocês guardarem. Nós devemos valorizar todos os membros, para que o corpo de Cristo seja bem ajustado. Vamos ler do versículo 23 até o 26. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que nós não são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja, olha esse versículo, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros do corpo tenham igual cuidado uns pelos outros. Que versículo maravilhoso, né? O 25 e o 26 são daqueles que a gente deveria marcar, assim, na nossa Bíblia, com marca-texto, amarelo, bem vivo. O apóstolo Paulo está sendo bem claro que nós deveríamos, ao invés de desvalorizar aos outros, nós deveríamos honrar os membros que parecem menos dignos. Olha como isso vira a chave na nossa mentalidade. Eu sempre digo isso. A gente tem que lutar contra a tendência do nosso coração de morrer. Nosso coração é meio suicida, meus irmãos. Ninguém me ama, né? Quem nunca passa por isso? Ninguém me liga, ninguém me ligue. Quando você tiver esse pensamento espiritualmente sabotador, ligue para alguém. Ah, ninguém me ama, ame alguém.
Ninguém me busca, busca alguém. E o apóstolo Paulo está falando, olha, e na igreja, ao invés de nós considerarmos alguém descartável, pelo contrário, valorize. Se na sua mente passa a ideia de repente julgar o exercício espiritual do irmão como menos valioso, na mesma hora, corte. E fale para si mesmo e fale para o irmão, você é importante na igreja do Senhor. Caio, o seu trabalho de transmissão é importante na igreja do Senhor. Os irmãos que coletam as cadeiras no final e os irmãos que arrumam o exercício de vocês é essencial na igreja do Senhor. O irmão que oferta é essencial. O irmão que liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado é essencial. Que fecha a igreja é essencial. O irmão que prega, o irmão que faz missões. E quando vier a mentalidade de Coríntios, de que nós devemos desvalorizar aqueles que não têm o mesmo dom que a gente, porque eles são aparentemente menos nobres. O que é fazer o café e o chá para depois do culto, se eu poderia estar pregando? Honre os membros que parecem menos dignos. A linguagem do apóstolo Paulo é que você deveria tratá-los de forma mais especial do que você trata o seu próprio dom. Olha como é magnífico. O versículo 23, ele diz no finalzinho, olha. No 23, no início também, né? Os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com igual honra. Não, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, nós tratamos como vergonhosos. É o que ele diz? E os que em nós são vergonhosos, nós tratamos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis, ou seja, aqueles que são mais notáveis, eles não precisam de destaque, porque eles já são destacáveis naturalmente. Se a gente não passasse maquiagem, os homens, eu acho que não passam, né? Mas, ainda que não passasse, ainda que não passassem, por exemplo, as mulheres, os rostos, o seu rosto ainda seria uma parte apresentável, visível, ainda chamaria atenção, entendeu? Ao passo que tem alguns membros do seu corpo que eles não são tão visíveis, e o que é que você faz? Você cobre, você coloca uma peça especial, você faz alguma coisa com ele, que o torna digno. Na verdade, você trata com mais valor. Talvez o seu batom, talvez a sua maquiagem não custe o preço do seu sapato. Apesar de no corpo, muitas vezes, nós julgarmos o pé como menos valioso. Os olhos que têm valor, o rosto que tem valor. Mas aquilo que você julga com menos valor no seu corpo, você cuida também. Você trata com dignidade especial. E a inclinação que o apóstolo Paulo quer que nós tenhamos é exatamente essa. De valorizar como mais digno. Amém? Graças a Deus temos o irmão A, a irmã B, que prega na nossa igreja, que é professora na EBD. Maravilha, isso é incrível, valorizamos. E esse irmão que é valorizado, olha para o irmão que arruma a cadeira, seu trabalho é muito importante, seu trabalho é... Eu não tinha como chegar aqui e ensinar se as coisas não estivessem no lugar. Eu não tinha como pregar, você não tinha como sentar se alguém não estivesse pagando a luz. Você não teria como estar aqui, a gente não estaria aqui reunido se não tivesse alguém organizado para pagar o aluguel todo mês. Nós devemos valorizar os membros que dentro da igreja parece que tem menos honra. O apóstolo Paulo usa aqui uma figura dos órgãos vergonhosos, e eu não preciso dizer para vocês quais são os órgãos vergonhosos, porque eu creio que você tenha algum tipo de discernimento acerca do que o apóstolo Paulo quer dizer. Os membros que em nós são vergonhosos, nós vestimos com dignidade especial. Você escolhe uma boa roupa de baixo, você escolhe uma boa meia, você não trata como indigno. As mulheres aí aproveitam os feirões, saldões para comprar lingerie, nas lojas da fábrica, tal, que é mais barato.
Então, não é porque é algo que não fica à mostra, não é um membro público, como o rosto, os olhos, as orelhas, mas você trata com dignidade especial. Da mesma maneira, nós devemos fazer dentro da igreja. Nós devemos fazer de tal maneira que Deus, não mais a gente, olha o que é que ele vai dizer. Parte B do versículo 24. Mas Deus, agora não somos nós que tratamos os membros, mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu, Ele que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela. E por que Deus fez isso? Qual é o objetivo final, meus queridos irmãos, de nós nos valorizarmos mutuamente? Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Amém? Esse ponto aqui precisa ficar muito bem sedimentado em nós. Porque lá atrás nós falamos que uma igreja em que os irmãos não colocam seus dons em prática, não vai ser uma igreja unida, vai ter muita dificuldade. Uma igreja só vai se tornar una experimentalmente, não só pela ação do Espírito em relação a Deus, na nossa posição em relação a Deus, mas na vivência, no dia a dia. Essa igreja roda bem, essa igreja funciona, enquanto os irmãos não colocarem em prática os seus dons. Mas esses dons que estão sendo colocados em prática, pela manifestação do Espírito Santo, não podem se ensorbebecer. Precisam valorizar uns aos outros. O apóstolo Paulo está mostrando no versículo 25 que quando os membros do corpo são dignificados uns pelos outros, versículo 25, tal qual Deus fez no nosso corpo, não há divisão, mas os membros têm cuidado igual uns pelos outros. Ou seja, de certa forma, nosso exercício enquanto discípulos de Jesus dentro da igreja é uma demonstração de preocupação uma com os outros, para com os outros, mas também uma inclinação, uma vontade de nos valorizarmos. Demonstrar que o outro tem valor para a gente. De que nós não somos meramente descartáveis. É tão triste a sociedade que nós vivemos, não é? Nós somos só números, estatísticas, um voto. Nós, na prática, não somos ninguém para muitas pessoas. Nós só temos valor enquanto nós somos interessantes para elas. Mas dentro da igreja do Senhor isso não deveria acontecer. Porque a comunidade dos santos deveria ser uma comunidade em que um trata o outro com valor, porque Deus concedeu valor àquele irmão dentro da igreja, para que a igreja seja una. Valorizem. Tratem eles com cuidados particulares. Cuidem uns dos outros. Porque assim Deus fez com os membros. E os membros aqui são os irmãos com seus dons, vocês lembram disso? A gente falou na pregação passada. Isso deve acontecer principalmente com os menos notados. E aqui é onde bagunça a nossa cabeça, né? Porque é muito natural que a gente valorize o que é mais visível numa comunidade de pessoas. Quando tem um aniversário lá na minha empresa, em que uma pessoa normal, que é servidora, que é funcionária, tem aniversário, a gente faz uma festa. Mas quando é a festa do coordenador, aí é uma festona. Do diretor, rapaz, aí ninguém vai dar um presente qualquer para o diretor. Tratem com tal honra quando vocês fizerem o aniversário da faxineira, do faxineiro, do zelador, do motorista, entendeu? Talvez com mais honra, com mais valor. Essa analogia talvez aproxime um pouco mais para a gente, né? E mostra que dentro da igreja a gente também deveria ter a mesma tendência. Quando for aniversário do pastor, dia 29 de outubro, viu? Aí a gente vai fazer e tal. Quando for dos outros presbíteros também. Quando for da pessoa da transmissão também. Dos músicos. Tratem pessoas com valor. E todas elas são valiosas dentro da igreja. Quando são igreja, todas elas são valiosas. A gente sabe que, porque Deus criou as pessoas, criou o ser humano, todas as pessoas são dotadas de valor. Todo ser humano tem dignidade. O pior ladrão, o pior bandido, ele tem dignidade, dada por Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ainda que corrompido, ele é criatura de Deus. Deus é quem tem poder sobre a vida daquela pessoa. Isso não significa que a gente vai tratar os da igreja com dignidade, os de fora da igreja com indignidade. Não, todos são tratados com dignidade.
Mas dentro da igreja existe uma dignidade, uma valorização que é necessária para que a igreja se torne una, para que a igreja possa caminhar com adequação. Essa é a melhor solução que o apóstolo Paulo pode apresentar. Quer que a igreja esteja ajustada, se valorizem. E aí no versículo 26 ele vai mostrar mais ou menos como a gente pode fazer isso. Aqui ele está falando do membro do corpo ainda, mas a gente pode aplicar já à igreja. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Dor no dente. Alguém já teve dor no dente? Né? Você pode ter as mãos mais bonitas que existem. Cuidada com melhores hidratantes. Mas quando ele sofrer, a mão vai sofrer também. Você pode ter uma doença, um problema e ter a pele maravilhosa. Ela vai sofrer junto com esse problema. Porque o corpo é um organismo. Da mesma forma, quando um é valorizado, um é engrandecido, todo o corpo acha bom, né? Você pode estar triste, alguém chega e fala assim, como você está bonito hoje. Então melhora, né? Todos se alegram. E a analogia de Paulo é que deve ser assim com o corpo. Os membros, quando alguém está sofrendo, é para ter uma empatia, um sofrimento conjunto. A nossa tendência, meus irmãos, para ser possível viver, é nunca sofrer a intensidade que todos os seres humanos sofrem, senão a gente não conseguiria viver, como eu falei. Imagine se nós tivéssemos o mesmo luto que nós temos quando perdemos um ente querido, quando alguém morre lá na Ásia, ou quando alguém morre na nossa cidade, em outro bairro. A gente não conseguiria viver, a gente ia viver enlutadamente. Então o nosso corpo tem sim barreiras de proteção de acordo com a relação, com a proximidade. Isso significa que a gente não deve lutar por justiça, que a gente não deve lutar para que as pessoas tenham dignidade, mas o nosso coração não produz o mesmo luto, igualmente, senão a gente não viveria, a gente não teria felicidade. Porque sempre tem alguém morrendo, sempre tem alguém sofrendo. A empatia tem as suas dificuldades e tal. A gente tem que ser empático, mas existem limites, existe sabedoria para exercício da empatia. Isso significa que para nós aprendermos a sofrer com os que sofrem dentro da nossa igreja, a gente tem que aprender a valorizá-los e a valorizá-los como membros, e ser membro significa ser nosso irmão, considerar como família. Quando for família, a gente talvez entenda, quando um sofre, a gente sofre, quando um se alegra, a gente se alegra. Amém? Às vezes o que está chorando se alegra com quem se alegra, e o que está alegre começa a chorar porque o outro está chorando. O negócio é complicado, né? Entendeu o que eu falei? Às vezes você está morto de alegria, aí o irmão que está morrendo de chorar, ele vai se alegrar porque você está alegre, e você vai chorar porque ele está chorando. Uma busca de compreensão mútua, uma busca de exercício mútuo. Essa é a melhor solução. Valorizar nesse patamar. A dor do outro é minha dor, a alegria do outro é a alegria minha também. Um terceiro ponto que o apóstolo Paulo vai tratar, então, é que nós não devemos menosprezar dons. Aqui o apóstolo Paulo não quer menosprezar os dons que os coríntios destacam. O que Paulo quer mostrar é a pluralidade natural formada por Deus. O que Paulo quer mostrar é a pluralidade natural na igreja formada por Deus. Vamos ver os versículos 27 a 30. Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, e depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Veja que no versículo 27, o apóstolo Paulo apela agora para a ideia de que todos nós somos corpo de Cristo, não só coletivamente, mas individualmente. Isso não significa que você é a igreja sozinho, amém? Nós somos igreja coletivamente, mas nós somos não um corpo cinzento, em que Deus não vê as individualidades.
Nós somos um corpo em que Deus observa cada membro individualmente. Amém? Mas o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Porque ele já abordou essa ideia lá atrás. Como que essa ideia se encaixa aqui? É que a postura da igreja deve ser a mesma postura de Cristo pelo seu Espírito Santo. Vocês são corpo de Cristo. Se vocês são corpo de Cristo, vocês individualmente devem se comportar tal qual Cristo se comporta. E Cristo se comporta engrandecendo os seus irmãos. Cristo se comporta concedendo dignidade aos seus irmãos. Cristo se comporta valorizando os seus irmãos. Cristo se comporta se entregando por os seus irmãos. E o Espírito Santo da mesma forma. O ministério do Espírito Santo não é trazer louvor para si, mas louvor para Cristo. Então a igreja que é selada em um só Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor, de Deus, no corpo de Cristo, deve ter o mesmo comportamento. De buscar engrandecer ao outro, de buscar valorizar o outro. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo como uma figura de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. E espera-se que o corpo de Cristo se manifeste tal qual ele se manifesta. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser servido, sirva. Lave os pés uns dos outros. Deixa o irmão passar na frente, né? Como nós falamos lá na primeira pregação. Farinha pouca, meu irmão primeiro. Essa é a disposição que os irmãos devem ter. E aí ele vai demonstrar que os dons que eles julgam como proeminentes, que principalmente é o dom de línguas, mas também tem aí o dom de profecias, eles são dependentes uns dos outros. Sabe por que o dom de línguas, quem tem o dom de línguas não deve falar que não precisa do outro irmão? O Paulo já falou, porque todos são essenciais. Mas em segundo lugar, porque o dom de línguas precisa de um outro dom. O dom de profecias precisa de um outro dom. E é isso que o apóstolo Paulo vai mostrar. Ele vai mostrar que há alguns dons na igreja que eles são vitais e que todos os outros se tornam decorrentes deles. É isso que ele provavelmente está querendo indicar aqui com primeiros, segundos, terceiros. Vamos ver o versículo 28 para a gente entender. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente. Então, olha, vocês valorizam línguas, né? Mas línguas dependem, as línguas dependem de outros dons. E qual é o primeiro dom? Do qual os outros decorrem? Aí ele vai listar os dons da palavra. O primeiro dele é o dom dos apóstolos. Em segundo lugar, o dom dos profetas. Em terceiro lugar, o dom dos mestres. Depois, aí ele vai colocar milagres, dons de curar, dons de socorrer, dons de administrar, dons de falar em variedades de língua. O apóstolo Paulo não está montando uma escala hierárquica. Os apóstolos mandam nos profetas, os profetas mandam nos mestres, os mestres mandam, e assim sucessivamente. Não. O apóstolo Paulo está apenas fazendo um elo de ligação. Olha, na hora de valorizar os dons, já que vocês querem tanto valorizar dons, observem que todos são essenciais, mas essa essencialidade não significa que não existam alguns dons que são os iniciais. E esses dons são os da palavra. Você pode ser uma pessoa que organiza muito bem cadeiras na sua empresa, e isso não ser um dom espiritual, a gente já falou disso, não é? Só faz sentido o serviço dentro da igreja arrumando cadeiras se você entender que existe a necessidade de a igreja assim ajustada, disposta, organizada como um corpo que ouve a palavra, ouça a palavra de Deus. A igreja só se programa para se reunir domingo, 18 horas, porque ela sabe que domingo, 18 horas, tudo o que ocorrer fisicamente ali é para que espiritualmente Cristo seja louvado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Deu para entender? Então, não adianta o irmão achar que ele vai falar línguas e ele pode se desprender dos outros dons, porque ele não pode falar qualquer língua. O apóstolo Paulo falou no começo do capítulo 12, se alguém fala que Jesus é anátema, esse não procede de Deus. É necessário que quem fala uma língua que ninguém entende, fale coisas compreensíveis, e essas coisas compreensíveis sejam louvor do nome de Cristo, e esse louvor do nome de Cristo seja interpretado por alguém que tem um dom de interpretação. Mas da onde vem a ideia de que Cristo precisa ser louvado no meio da igreja? Do dom da palavra. A palavra ensina isso. A palavra, a profecia que estava muito ligado aqui à edificação da igreja, o dom de ser mestre, todos esses tornam
a igreja ajustada, coordenada, balizada para exercer corretamente os seus ministérios. Então, meus irmãos, nós todos somos essenciais e importantes na igreja, mas nós só vamos entender nossa participação adequadamente se nós observarmos o ensino da palavra de Deus. Vai ensinar como que nós exercemos melhor os nossos dons dentro da igreja para que a igreja seja edificada, seja alimentada, seja direcionada. Por isso, todo o corpo bem ajustado precisa de todos os membros, mas sem alguns deles a gente morre. Um corpo bem ajustado, olha para o seu corpo. O nosso corpo bem ajustado precisa de todos os membros. Para que o corpo se desenvolva bem, a gente precisa de todos os membros. Agora comece a eliminar alguns membros para você ver o que é que acontece. Se você perder os olhos, vai ser difícil. Se perder as mãos, vai ser difícil. Mas se você perder o coração? Mas se você tiver uma morte cerebral? Nós precisamos do cérebro para guiar. Não é que o cérebro desvalorize a mão, porque se você tiver cérebro e não tiver mão, não adianta de nada. O cérebro vai dizer, tenta pegar ali. Não é o que acontece com a memória dos órgãos amputados? Não sei se vocês sabem, mas algumas pessoas que têm órgãos amputados, o cérebro funciona como se o membro ainda estivesse ali. Então o membro, você não tem o braço, o membro diz, pega aquilo, e parece que, sabe, tem uma memória de que como se você tivesse um braço ainda para pegar. O cérebro precisa do braço ainda. Mas é óbvio que se você tiver o braço e não tiver o cérebro, você não tem a condução, você não tem a coordenação, você não tem o sinal para executar. E quem emite esse sinal vital dentro da igreja é a palavra de Deus. Por isso que os coríntios estavam fazendo algo muito terrível, meus amados irmãos. A gente já explicou isso nos capítulos de 1 ao 4, mas os coríntios, eles estavam desvalorizando os apóstolos. Eles estavam maltratando o apóstolo Paulo. Eles estavam desvalorizando os mestres, eles estavam desvalorizando os profetas dentro da igreja. A igreja de Corinto estava exaltando os dons de línguas, os dons de profecia, em detrimento daquilo que faria com que eles exercessem os dons deles adequadamente. Amém? É por isso que a gente pode se entristecer quando em alguns locais, em algumas comunidades, os dons espirituais mais visíveis são valorizados de tal forma que eles não são exercidos para edificação, porque eles estão sendo exercidos desvalorizando o papel da pregação da palavra. As pessoas querem usar muito dons espirituais extraordinários em detrimento do arroz com feijão, que é o ensino da palavra de Deus, até para que o dom extraordinário seja bem exercido. O apóstolo Paulo então vai demonstrar que essas reflexões, todas elas, acerca de apóstolos, etc., trazem uma conclusão, uma resposta óbvia. Olha as reflexões que ele faz aí nos versículos 29 e 30. Acaso todos são apóstolos? Qual é a resposta? Todos são apóstolos da igreja? Não. Todos são profetas? Todos são mestres? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Então o que é que ele está trazendo? Olha, vocês estão valorizando dois, mas vocês não foram feitos para ser iguais, e sendo feitos para serem diferentes, vocês só vão exercitar corretamente esses se vocês entenderem aqueles que coordenam, que auxiliam o bom exercício deles. E o apóstolo Paulo vai para o último ponto, versículo 31. Qual é o melhor dom dentro da igreja de Deus? Versículo 31. Procurai com zelo os melhores dons. E aí tem um pontinho que a gente não leu, mas está aí para o seguinte, ó. E agora vos mostrarei um caminho muito superior. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um prato que... Vocês conhecem o texto, né? A gente vai abordar lá no final, no último final de semana desse mês. Mas, queridos irmãos, percebam que o melhor dom dentro da igreja é o que melhor serve à igreja.
É por isso que a gente não vai ter como dizer qual é o melhor dom para todas as igrejas. Cada igreja local vai guiar você a descobrir qual o dom que o Espírito Santo vai manifestar em você para ser proveitoso naquela comunidade. É por isso que é muito natural, nós queremos assim, que algumas igrejas não tenham línguas, por exemplo. Desde que as línguas naquela igreja não sejam tão proveitosas como outros dons. Mas em outras comunidades, sim. Talvez quando está sendo uma igreja plantada em uma região extrema, onde a Bíblia ainda não foi traduzida, onde o ensino da palavra tem dificuldades, porque precisa de um tradutor, um intérprete, Deus use com mais ênfase e com mais presença profecias e línguas, interpretação de línguas. Talvez em comunidades que precisam de um testemunho vivo ali, de milagres, de testemunhos do grande poder de Deus, o dom de cura, a manifestação de milagres seja mais presente. Porque o melhor dom é o que melhor serve à comunidade naquele momento, naquele instante. O melhor dom é o que melhor serve. Se for necessário, então, valorizar uns aos outros. Melhor dizendo, se for necessário, então, valorizar dons dentro da igreja, valorizem aqueles que melhor servem. Aqui é interessante porque a tradução é muito complicada do versículo 31. Porque aqui não tem dizendo, literalmente, procurai com zelo os melhores dons. Na verdade tem, zelai os melhores dons, sabe? É tipo, já zelai, já valorizem aqueles que são melhores. E quais são os melhores? A gente já viu no versículo 7. O benefício comum, aqueles que são proveitosos. Ele vai falar isso também lá no capítulo 14. O que melhor serve à igreja sem suprimir os essenciais. Eles precisavam aprender, meus queridos irmãos, que o caminho do zelo percorria um trajeto de humilhação pessoal. A igreja de Corinto estava se engrandecendo, mas a melhor forma de valorizar o outro era se humilhar em prol da igreja, e não a humilhação da igreja por um projeto pessoal. Eu não preciso de vocês. Não, eu preciso de vocês. Somos corpo, né? E assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família assim, né? Tem gente que canta assim, né? Sem qualquer compromisso. Não, é vivendo o compromisso, tá? Eu já percebi alguns errando. Mas, veja, para valorizar o outro, eu preciso entender então como que eu coloco o meu dom em disposição para o outro. Viva a igreja. Perceba a necessidade da igreja. Busque os melhores dons. E os melhores dons são aqueles que vão valorizar, que vão engrandecer, que vão suprir a necessidade da igreja. Qual é o caminho então para procurar os melhores dons? Qual é o caminho para melhor servir o irmão? Qual é o caminho para que eu sujeite a minha pessoa ao engrandecimento do corpo de Cristo, que é a igreja? Só existe um. Se é para eu aprender a me colocar à disposição do meu irmão, só existe um caminho, que não é o caminho da línguas, que não é o caminho da profecia, que não é o caminho da pregação, que não é o caminho do socorro, que não é o caminho do milagre, que não é o caminho da cura. O único caminho para aprendermos a servir uns aos outros precisa de um capítulo inteiro para isso. É o amor. É a próxima pregação. É por isso que o apóstolo Paulo coloca o capítulo 13, não para você escrever e mandar para sua namorada. Ainda que eu falasse a língua dos homens, te amo, né? O apóstolo Paulo, perceba que está aqui no capítulo dos dons, 12, 13 e 14. E a ideia é que a gente só vai entender essas coisas que o apóstolo Paulo está falando quando a gente aprender a amar. Amar pode ser até algo que está imbricado no nosso DNA. A gente ama porque a gente é criatura, só que o nosso amor está todo torto. Às vezes a gente mata o que a gente ama. E o apóstolo Paulo vai ensinar como fazer isso adequadamente dentro da igreja. Eu quero fazer 5 aplicações para nós finalizarmos. A primeira delas, e todas elas na verdade são recapitulações do que nós falamos, para a gente frisar bem, mas eu quero fazê-las ainda assim. A primeira delas é que ninguém pode desvalorizar o dom do outro. Ninguém pode desvalorizar o dom do outro. Assim, a gente precisa sempre buscar circunstâncias, situações, ocasiões em que nós podemos demonstrar, situações que nos podem fazer pensar que o papel do irmão na nossa igreja, ele tem tão
ou mais posição de honra do que o nosso. Os coríntios estavam fazendo uma autoexaltação e desvalorizando os outros. O nosso caminho não. O nosso caminho é de valorização dos outros. É de humildade. Amém? Uma segunda coisa, meus irmãos, diante disso, é que nós vamos ter muitas surpresas no dia que Deus julgar os vivos e os mortos. De repente, você vai pensar que lá na fileira inicial vai ter o pastor a irmã B. Mas é muito provável que a gente veja nessa fila o irmão que estava toda quarta-feira na oração. No dia do juízo, a gente veja Deus tratando com mais honra, com elevada honra, aquele irmão que estava preocupado em ligar para os outros. Aquele que visitava. Aquele que orava de manhã e de noite pela vida dos irmãos. É muito triste, alguns irmãos menosprezam tanto o papel tímido dos outros, porque queriam que fossem como eles querem. Meus irmãos, é muito natural, é muito comum muitos irmãos se tornarem descontentes com a igreja porque esperavam que os irmãos agissem conforme eles queriam que agissem, não abrindo lugar para o perdão, colocando no lugar uma posição até de altivez, de que eu sou melhor do que os outros. Eu jamais faria isso que fizeram comigo. Mas principalmente essa posição é uma posição de desvalorização. Julga-se que os irmãos não estavam orando, que os irmãos não estavam intercedendo, que os irmãos não estavam se preocupando. E talvez quando todos nós salvos estivermos lá, no dia da fila do galardão, né? Aí o irmão que você julgou, que era um displicente e tal, está lá na frente. Mas Jesus, por que ele estava intercedendo por ti? E estava, era. Graças a Deus, né? Por isso que eu estou aqui. Mas veja, é isso, meus irmãos. Talvez quem esteja lá na fila é aquele pai, aquela mãe que ficaram comprometidos até o final com o culto doméstico, e não necessariamente quem estava aqui pregando. Quem estava lá no começo é aquele que estava fielmente colocando em serviço os seus dons, por menores que fossem, do que aqueles que tinham inúmeros dons, mas deixaram guardados a vida toda. Talvez aqueles mais humildes que tropeçaram na caminhada de santificação, mas que foram persistentes, do que aqueles que durante um tempo foram os grandes servos na igreja do Senhor, mas depois fracassaram totalmente, mostrando que o seu amor não era ao evangelho, mas era ao seu próprio ego. A palavra de Deus traz muitos exemplos disso, como a profetisa Ana estava dia e noite orando no templo. O próprio apóstolo Paulo, que foi desvalorizado pela igreja de Corinto, ele é confrontado por Jesus, na verdade ele é confortado por Jesus. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Terceira aplicação, a unidade na igreja será percorrida pela valorização um dos outros. Lá a gente falou que um deve valorizar o outro, mas agora eu estou falando que a igreja só vai ser una, ela só vai ser unida se os irmãos se valorizarem enquanto exercício. Esse é um dos temas, mas isso é tão importante porque o tema dos dons é o que mais divide a igreja, quando deveria ser o que mais une. Não foi para isso que Deus nos deu dons? Para que a igreja se torne uma. E como é que os crentes se dividem? A gente é muito burrinho. A gente fracassa em coisas pequenas, porque nós somos assim, meus irmãos. Se não for Cristo na nossa vida, a gente está tudo lascado. Outro dia eu estava conversando com a irmã que o marido está desistindo de ir para a igreja, porque na igreja ninguém é perfeito. Coitado, é igual ele ir para o hospital esperando que vai encontrar essa gente curada. Cheguei no hospital, só tem gente boa, olha que hospital bom. Não, o hospital é um bocadinho de lascada, porque está todo mundo lá precisando de atendimento. A igreja é do mesmo jeito. Se tu quer encontrar um local que tem gente lascada, vai ser aqui. Uma rede de muleta, né? Não é todo mundo também lascado. Tem uns que estão com as feridas abertas, outros estão enfaixados. Outros já se curaram, já estão caminhando, ajudando os outros a andarem. Mas gente assim, plena. A gente tem que entender, meus irmãos, que às vezes a gente idolatrou uma visão de igreja. Né? A gente está passou o Setembro Amarelo, né, e tal. Não sou crente, tenho ansiedade. Depressão. Aí
Crente não. Eu acho que você não entendeu onde você está. Aqui é o lugar daqueles que a alegria última é Jesus Cristo. Amém? Mas buscamos isso, meus irmãos. Não uniformidade. Quero todo mundo igual a mim. Eu quero valorizar quem é diferente de mim. Perdão, eu não concluí uma coisa. Presta atenção, a igreja se divide nos dons, né? O ponto que eu ia falar, só para fechar esse arco, né? Estou falando de personagens, mas só para você pegar o argumento, ó. Seria tão legal se a igreja se valorizasse mais. Eu sou pentecostal, não creio igual reformado. Mas deixa eu assistir umas pregações aqui de reformado, eles pregam tão bem. Que maravilha, comida gostosa que esse pastor prega, né? E o reformado, ser menos boçal muitas vezes, e meu irmão, ora por mim. Meu irmão lá do fogo, né? Irmão, estou com o seu nome na corrente de oração. Graças a Deus, obrigado, meu irmão. Continua orando por mim que eu preciso. Valoriza o dom do outro. Amém? 4, Deus não quer uma sinfonia de um instrumento só. Deus não quer uma sinfonia de um instrumento só. A igreja, imagine, o maestro está conduzindo a igreja, mas todo mundo toca o mesmo instrumento. Não é isso que Deus quer. A pluralidade traz beleza. Faz isso, chegar em casa, bota lá no YouTube uma orquestra. E percebe a beleza que é instrumentos diferentes, timbres diferentes. Desenvolvendo até harmonias diferentes, mas estão sendo conduzidos na mesma canção. A divergência deles se complementa. Aquilo que parece que não combina, combina, está tudo junto, maravilhosamente ajustado. E é isso que deve ser a igreja. O problema da igreja é quando tem alguém fora da nota. Tem alguém fora, está tocando outra melodia. A própria melodia, muitas vezes. Mas nós não fomos chamados para sermos uma sinfonia de um instrumento só. Nós somos dependentes uns dos outros. João Calvino, ele fala algo muito legal nisso. Ele diz assim que na igreja ninguém está tão completamente capacitado, equipado, que não precise do irmão. O pastor não precisa de ninguém, precisa de todo mundo, senão ele morre. Eu não preciso de ninguém. Vai nessa. E última, Deus não te levará para onde sua graça não te acompanhar. Essa é uma frase de Agostinho, né? Deus não te levará para onde a sua graça não te acompanhar. Mas veja, Deus não enviou apóstolos. Isso é incrível, meu irmão, não é não? Eu nunca tinha percebido isso. Deus não enviou apóstolos. Ele concedeu o dom de apostolado e enviou como apóstolo. Glória a Deus, amém? Amém, meus irmãos. Deus não disse assim para Paulo: vai lá, tu é apóstolo agora, te vira. Não, está aqui um dom, cara, tu está capacitado. Para onde eu te enviar, eu vou estar contigo. Tu vai para uma batalha, está aqui a arma, está aqui o escudo, está aqui a couraça. Às vezes a gente pensa que a chamado da graça é um chamado que vai te colocar numa jornada por si só e tchau. Não. Aonde a graça de Deus te levar e te mandar ir, ela vai te acompanhar. Por isso, aqueles que Deus chamou para profeta, não foi inventa. Ele derrama dons de profeta. Aquele que ele chamou para ensinar, ele não diz, vai lá e só estuda e busca por si só. Estuda, se capacita. Mas está aqui o dom de mestre. Está aqui o dom de administração, está aqui o dom de línguas. Está aqui, ele distribuiu dons para que os irmãos possam chegar aonde ele determinou que cheguem. Isso é o conjunto maravilhoso que nós valorizamos de soberania, graça e responsabilidade. Amém?